Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas.
Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Fechem os teus olhos, Pai eterno. Nessa noite nós glorificamos o teu nome, engrandecemos o teu nome. Declaramos, meu Deus, bendito és a tua palavra em nossas vidas, que é capaz de moldar nosso ser, nosso caráter. Sobretudo pedimos, Senhor, humildemente, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, e que de alguma maneira, Senhor, esse entendimento provoque em nós, ó Deus, a realização da tua vontade mediante a fé. Senhor, vem ministrar essa verdade tão preciosa aos nossos corações, a fim de que o Senhor seja exaltado. Sim, o Senhor é glorificado quando cremos, quando exaltamos e acreditamos que o Senhor é verdadeiramente recompensador daqueles que creem. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Irmãos, que riqueza, né? Que tremenda palavra, rica em conhecimento, em entendimento. E eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar todo o ensino que tem aqui nesse capítulo, porque realmente não aguentaríamos em apenas uma noite. Necessitaríamos de muito tempo para poder falar. Então, eu realmente estou aqui pedindo ao Senhor, me ajuda, porque tem tantas coisas importantes para serem ditas, tem tantas coisas necessárias para que possamos aprender acerca de fé, que verdadeiramente, se o Espírito Santo não nos guiar, não chegaremos a um lugar de entendimento, estaremos no impasse completo. Queridos, Hebreus capítulo 11 é conhecido por muitos como um capítulo de fé, que fala sobre fé. Existem, claro, na Bíblia muitas outras menções sobre fé. Ele não é o único texto que nos ensina fé. Porém, aqui nesse capítulo, nós começamos com uma definição de fé, entendimento de fé. Ele começa dizendo, ora, a fé é a certeza, de certeza, daquilo que nós esperamos, é a prova de coisas que você não enxerga. Perceba, a fé é absolutamente uma convicção em algo invisível. Fé é uma convicção em algo invisível. É uma substância invisível. É uma certeza invisível. Não existem fatores visíveis, não existem fatores palpáveis, não existem fatores que apoiem a fé. Porque se houvessem fatores que apoiem a nossa fé, então não seria fé, seria lógica, ok? Seria apenas lógica. Como é que funciona a lógica? A lógica é, se eu acelero o carro, ele anda. Alguma coisa mais ou menos assim. Não é uma coisa invisível, não é uma convicção invisível. Então, a fé é essa expectativa, essa certeza, essa coisa absoluta,
esse entendimento real é uma prova de alguma coisa invisível. Caramba, como é que funciona essa prova de alguma coisa invisível? Queridos, eu costumava definir a fé para mim mesmo como uma certeza que eu tenho. Por quê? Por que eu tenho essa certeza? Porque tenho. Mas por que você tem a certeza? Porque tenho. Porque tenho e porque tenho. Não tem outra forma de você explicar o porquê que você crê. Não tem outra maneira, porque senão não seria fé em algo invisível, em algo não substancial, palpável, algo não lógico. Essa certeza, ela vem, ela brota, ela nasce dos nossos corações. Por que você crê em Jesus? Por que você crê que Jesus é o Salvador? Porque eu creio. Quem foi que te convenceu nisso? Não sei, eu apenas creio. Você crê mesmo, mas por quê? Porque creio. É fé. Nos foi dado. É algo sobrenatural. A Bíblia diz que a fé é um dom, é um presente, é Deus. Amém? E se a fé é um dom, é um presente, é Deus, naturalmente, a fé vem de quem? De Deus. A fé não é minha. Não sou eu que a detenho, sou eu que a recebo. A fé, ela é recebida. E queridos, eu falei para vocês na semana passada que Deus havia ministrado o meu coração sobre fé. Então eu quero me deter a esse aspecto da fé que me foi dada. Porque muito embora a gente saiba e entenda que muitas vezes a fé tem sido utilizada de uma forma errada, equivocada, nós não podemos deixar de saber que a fé é um dom de Deus, um presente de Deus para mim e para você, com o objetivo de que aqui nessa vida, que nesse tempo, você receba a vitória sobre o mundo. A fé, ela tem muitos dos aspectos. Dentre elas, é por causa disso que você crê em Jesus, e é por causa disso que você é salvo. É por causa da fé que você é salvo. Porém, a fé é um presente que Deus me deu, é um presente que Deus te dá, para que você tenha vitória sobre o mundo. A palavra de Deus diz: essa é a vitória que temos sobre o mundo, a nossa fé. Amém? A vitória que se tem sobre o mundo é a fé. Então Deus deu algo para mim e para você, para que você nessa vida, enquanto estamos aqui, possamos realmente vencer aspectos que de alguma forma tentam nos parar, nos afligir, nos derrubar. É algo de Deus que precisa ser usado com certos critérios. Nós precisamos usar o dom de Deus com critérios. E esse texto, ele fala sobre esses critérios. Ele mostra essas situações. Ele mostra essas circunstâncias das quais eu e você podemos utilizar. E a primeira delas, como a gente pode ver aqui, é que através da fé, os antigos receberam bom testemunho. Olha só que interessante. Queridos, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela... O justo viverá por fé. Isso significa que a característica do justo é andar por... Olha só que interessante. Como que você conquista o bom testemunho? Mediante andando em justiça, sendo justo, fazendo o que é reto, fazendo o que é certo, fazendo o que é verdadeiro. É pela fé que você se porta adequadamente. Ouça isso, preste atenção. Se a minha postura é inconveniente, ela é errada, se a minha atitude ela é fraudulenta na sociedade, na família, na igreja, no trabalho, se eu me porto de forma injusta, eu estou agindo com fé ou incredulamente? Quantos estão me entendendo aqui hoje? Gente, por quê? Nós não podemos pegar a fé e usá-la para o nosso bel prazer. Nós usamos a fé para aquilo que a Bíblia diz que eu preciso usar.
E a Bíblia diz que a fé é a forma que eu tenho para poder me manter reto, correto e justo. O justo vive por fé, é por ela que eu posso viver. Se eu vivo de forma incorreta, eu certamente não estou vivendo por fé. Jesus, ele declara: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Será que quando ele voltar, será que ele vai olhar para mim, para você, vai olhar para a igreja, para nosso mundo e vai dizer: aonde tem fé aqui? Quem tem fé aqui? Quem tem fé aqui? Quem está sendo reto? Quem está sendo correto? Quem está agindo com justiça? Quem está sendo justo? O justo vive por fé. Bom testemunho. Irmãos, nós temos essa prerrogativa de dar ao mundo um bom testemunho. Nós não fomos chamados para trazer escândalo para as pessoas, para ninguém. Nós não devemos ser motivo de escândalo para o mundo. Nós não podemos ser motivo de escândalo para a igreja, para as pessoas. Precisamos buscar andar em retidão. E essa retidão é uma demonstração de fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, foi feito do que é invisível. Pela fé, você crê nas obras de Deus, nas coisas magníficas de Deus. Não vou me deter nesse ponto, não. Agora vamos olhar aqui interessante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Perceba a fé no elemento da oferta, da entrega. Ele foi reconhecido como justo. A Bíblia diz que Deus aprova as obras de Abel. E a oferta de Abel, ela fala até hoje. Coisa louca. Olha só, gente, a fé tem o poder de eternizar coisas. A fé fez com que um ato humano, um ato de oferenda a Deus, se tornasse vivo até o dia de hoje. Fala, a oferta de Abel fala. A vida de Abel fala, o testemunho de Abel fala. Se a sua vida é um testemunho vivo de fé, a sua vida vai ser eternizada. O seu exemplo será eternizado. A sua conduta será eternizada. Deus quer criar condutas eternas. Quer criar referências eternas no nosso meio. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou morrer. Que coisa, hein? Pela fé você pode não experimentar a morte. Que coisa maluca, né? Pela fé, ele foi arrebatado. E logo a seguir, a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, olha que outra definição importante, só que agora no que se refere ao meu relacionamento com Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus sem fé. Nós não podemos buscar a Deus sem fé. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. De modo que, se pela fé eu vivo em justiça perante Deus, também na minha busca a Deus, sem fé eu não posso agradá-lo. Preciso crer que Ele existe e Ele é um recompensador de toda busca. Querido, toda busca que você faz a Deus em fé traz recompensa. Toda oração, cada uma delas que você faz, você é recompensado. Escute, Deus ama a todos, mas Deus recompensa mais aqueles que o buscam com fé. Queridos, Deus ama todos igualmente, mas Deus recompensa mais quem busca mais em fé. A cada vez que você busca, mais você tem dele. Agora acredite, não é o que você busca que Ele te dá, é o que Ele quer que Ele te entrega. Cada busca, ainda que errada, mas crendo que Ele existe, traz recompensa para você, traz mudança. Em outras palavras, peça A, Deus pode te dar B, mas com certeza vai te dar alguma coisa. Ele vai certamente ajustar o seu caminho. A fé, ela não é na verdade um artefato que eu uso para manipular Deus. Deus, eu quero, eu creio.
Casa, 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 casa. Carro, 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 carro. Emprego, emprego, emprego. Não é isso. A fé não é uma manipulação, não é repetição de palavras, não é uma neurolinguística, que eu tenho que ficar aqui pensando no carro, pensando no carro, pensando no carro, pensando no carro. Acredite, isso é justamente o que Deus não quer que você faça. Ele fala isso nessas duas repetições aí, e, na verdade mostra outra coisa, que você é um idólatra e não um cara que crê em mim. Você crê em mim, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e todas as outras coisas eu te dou. Mas isso não quer dizer que você não possa pedir o carro, que você não possa pedir a casa, mas não fique repetindo como neurolinguística faz. Simplesmente confie, peça e acredite. Eu vou te dar o melhor, confie em mim. E Deus é o Deus que vai galardoar você e vai abençoar você nas suas necessidades. Tanto é que Ele diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele sabe das suas necessidades. Você pode pedir as suas necessidades diárias, porque Deus é um Deus que vai suprir você. Agora, em cada busca com fé que você tem, um galardão que Deus te dá, uma mudança que Deus te dá, é uma promessa dele, é palavra dele para nós. Agora perceba aqui que logo após isso ele põe uma lista de nomes de homens que modificaram circunstâncias até mundiais. Ele começa já quebrando tudo, falando sobre Noé. Ele diz: pela fé, Noé. Rapaz, Noé, a gente quando pensa em Noé, em geral, a gente não dá assim tanto crédito para um homem como esse. Mas se você começar a analisar os pormenores da vida desse homem, e você imaginar que um cara ficou 100 anos construindo um negócio, se você pensar que você passa 100 anos construindo algo, sem ver resultado, apenas confiando numa palavra de Deus, 100 anos da sua vida construindo uma arca, e eu imagino sendo ridicularizado, 100 anos da vida, sem fazer mais nada, somente focado na arca. Eu posso conjecturar aqui um bocado de coisa. Noé, você é doido, rapaz. Você tá maluco, vai ver sua vida, cara. Fica aí construindo esse negócio, esse monstrengo aí. Não tá nem na água, não tá nem no lago. Tá no meio do nada. Como é que é esse negócio? Então, imagine o caboclo construindo um navio, um Titanic, no meio do nada, no meio do deserto, sei lá onde foi esse negócio. Para uma coisa chamada chuva. Que o pessoal falava assim: que é isso aí, chuva? Chuva, o que é chuva? O povo não sabia o que era chuva. Até aquele tempo. A relva subia, regava a terra. A erva era regada. A chuva era uma coisa que ninguém entendia. As pessoas não compreendiam esse negócio. E ele passou 100 anos fazendo aquilo. Imagina a família vendo aquilo ali, vendo Noé. Imagina os amigos, a parentela. A palavra diz que Noé condenou o mundo. Será que você tem noção do que significa isso? A fé de um homem, a resposta de um homem pode trazer condenação para o planeta inteiro. Você sabia que a nossa fé vai condenar esse mundo também? Sabia que a sua fé está condenando esse mundo? O mundo caído? Sabia disso? Porque a Bíblia fala que a igreja é justamente o ambiente semelhante a Noé, que vai trazer a vinda de Cristo, a condenação dos demais que não creram. Um homem, pela sua fé, ele não fez só construir a arca, não, ele condenou o planeta, a morte, a inexistência e a sobrevivência de uma casa, de uma família. E também pela sua fé, sobreviveu a humanidade. A humanidade sobreviveu por causa desse cara, por causa de Noé. Também a palavra mostra que Abraão, caramba, as 3 grandes religiões do planeta vieram ali de Abraão. 3 grandes povos surgiram de Abraão. Uma infinidade de filhos, uma descendência incontável, numerosa, como eram as promessas. Pela fé, Abraão, a história de Abraão você conhece. Todos esses viveram pela fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó, Esaú. Pela fé, Sara deu luz já velha. Pela fé, Moisés era recém-nascido. E os pais olharam para ele e disseram: tem algo especial nele. Pela fé, coisas incríveis acerca dos filhos podem ser feitas. Ou seja,
a obra de Deus, mediante a fé, ela pode produzir coisas extraordinárias da parte de Deus. Porque é tão necessário a fé para que o extraordinário de Deus, as coisas maravilhosas de Deus se realizem nesse mundo, segundo o desejo de Deus. E olha, acredite, cada uma das coisas que foram realizadas por esses homens de fé, foram realizadas segundo a vontade dele, e não nossa, e não de cada uma dessas pessoas. Pela fé, Moisés, adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele falou assim: eu não quero essa riqueza. Agora a gente começa a funilar um pouco a coisa. Porquanto, queridos, perceba que pela fé nós temos a vitória sobre o mundo. Pela fé caíram-se muros de Jericó, atravessou-se o mar vermelho em terra seca. Pela fé, a gente sabe que os muros de Jericó foram derribados. Uma lista imensa, onde ele diz, olha, não tem tempo para falar o quanto esses homens fizeram mediante a fé. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Olha a lista. Esses homens, profetas, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram cumprimento de promessas. Deus deu uma promessa, queridos, acredite, você só conquista promessa pela fé. Não é porque Deus falou ou deu uma palavra que automaticamente vai acontecer, não. Ele espera que o seu coração se encha de fé na palavra dele, para que haja cumprimento. Pela fé, boca de leões foram fechadas, mortos ressuscitaram. Pela fé, o fogo não queimou pessoas. Ou seja, qual é a aflição da sua vida que pela fé não se possa vencer? Qual é a dificuldade? Qual é o problema que nós temos no mundo e que não possa ser vencido pela fé que Deus coloca em nosso coração? Perceba a minha declaração. Pela fé que Deus coloca em nosso coração. Mais uma vez, pela fé que Deus coloca em nosso coração. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a fé não é você manipulando Deus. É Deus manipulando você. Sei que a palavra é feia, mas é Deus direcionando você. É Deus guiando você. É Deus mostrando a você o que Ele deseja fazer com a sua aflição. Por que você precisa de fé? Porque fé é a resposta de Deus para a sua vida. Pessoas falam para mim, pastor, eu estou sem fé. Está sem resposta de Deus. A resposta de Deus é a sua fé. Se você não tem fé, é porque Deus não tem falado com você, ou melhor, você não tem ouvido, ou melhor, você não tem crido nele. A fé é apenas a resposta de Deus. A palavra de Deus, ela declara que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir o quê? Que palavra? A palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, você tem o quê? Se você não ouve a palavra, você tem fé? Não tem. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem meditado a palavra de Deus? Você tem acreditado na palavra de Deus? Eu até digo uma coisa antes aqui, né? Segundo eu mesmo, você tem entendido a palavra de Deus? Porque como que eu vou ter fé em Deus se eu não entendi a palavra de Deus? Você está entendendo? Como é que eu posso receber de Deus algo que Deus não falou? Ou melhor, falou uma coisa e eu não entendi essa coisa. Como que eu posso ter fé sem entendê-lo? Amém? Como que, gente, isso é muito sério. A palavra de Deus fala que você tem que meditar na palavra. É porque uma simples leitura, sem meditação, sem compreensão, sem entendimento, é um perigo para a sua vida. É um perigo você achar que está crendo numa coisa certa, quando na verdade você não está crendo em nada certo. Você está crendo naquilo que na verdade não é. A palavra é a verdade de Deus. Você só pode receber fé se o que você entendeu é de fato o que Deus disse que é. Porque se Deus não disse, logo não é palavra dele. E se não é dele, não produz fé. E por que que hoje tantas pessoas hoje estão apelando
para algo que é, na verdade, um subterfúgio da fé, uma fuga da fé. Confundem a fé com uma repetição, com a repetição, com a repetição, com um convencimento mântrico. Nem tem essa palavra. É um convencimento de que algo vai acontecer ao meu respeito, ao meu favor. Que precisa haver uma conspiração. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando Deus fala algo e você recebe fé, você pode dizer: Deus falou comigo. Não me diga Deus falou comigo se você não recebeu fé para ser justo. Não me diga Deus falou comigo se você não recebeu fé para ser perseverante. Não me diga Deus falou comigo se as suas condutas não condizem com a palavra de Deus. Não me diga Deus falou comigo, porque Deus não falou contigo. Deus não falou contigo. Se Ele não gerou fé, fé para perseverar, fé para lutar, fé para sofrer, fé para arrancar situações inóspitas e vencer, e perseverar e romper, Deus não falou contigo. Deus não disse nada. É mentira sua. A fé, ela é produzida pela palavra de Deus. Ela produz frutos. A fé sem obras é morta. Não se pode dizer que tem fé se essa fé não é acompanhada por atitudes e de vida que demonstrem que você tem fé. A fé não é um convencimento intelectual. Você não é convencido intelectualmente. Você simplesmente tem um posicionamento de conduta e de justiça. Fé é algo mais além. É Deus falando comigo. É Deus me convencendo. Eu sou convencido por Deus, pela sua palavra. Isso tudo faz sentido. A minha vida vive por fé. Fé é fruto de relacionamento, porque Ele diz que você não pode se aproximar dEle se você não crê nele. E que Ele é galardão daqueles que o buscam. Fé é intimidade. Fé traz o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. E é claro que isso muda de pessoa para pessoa. E é claro que Deus conhece nossas limitações, nossos estágios, nossos momentos. E você vai perceber, por exemplo, na história de Moisés, que ele teve fé para muitas coisas. Mas você não vai entender por que Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Só vê de longe. E aí é que entra o mistério de Hebreus. O mistério de Hebreus 11 é que a fé é tudo isso. A fé é aquilo que vai ajudar você a vencer a sua doença física. A fé é aquilo que vai ajudar você a orar por alguém e esse alguém ressurgir dos mortos. A fé é isso que vai levar você a viver uma conduta justa. A fé é a vitória que vence o mundo. Os perseguidores, os seus inimigos, podem todos eles caírem por fé. Mas acredite, Deus tem que falar com você acerca disso. Deus tem que falar com você acerca disso. Então, eu cheguei a essa reflexão como? Por causa de uma coisa muito simples para mim, muito bobinha. E eu estava passando por uma necessidade física, humana, pessoal. E não é segredo para a maioria das pessoas aqui que eu passei uns perrengues financeiros e uns problemas com o carro. Eu estava passando com dificuldade. Ao ponto de eu falar assim: Deus, não queria estar fazendo isso, mas estou aqui para dizer: Pai, eu estou com um problema, eu preciso da tua ajuda, eu não sei o que eu faço mais, detesto ficar endividado, detesto ficar arrebentado financeiramente, do jeito que a coisa aconteceu, carro só dando problema, problema. Deus, se eu tenho que passar alguma prova com o carro, esse alguém sou eu, já passei por quase tudo que eu imaginava que eu podia passar. E é incrível, né? Que mesmo sem o meu carro, até com o carro do meu sogro, usando o carro do sogro, não fiquei no prego, foi 2 vezes com o carro do sogro. Eu falei: gente, passei por todas as provas, se eu não vou blasfemar, vou empurrar esse carro. Eu lembro que eu estava indo para uma reunião de trabalho. Falei: chefe, vou ter que sair mais cedo porque eu tenho que ir na sede da empresa. Aí quando eu chego no carro, quem diz que ele pega? Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Eu lá naquele estacionamento no Banco do Brasil. E aí eu sozinho, não tinha ninguém ali, não era horário de sair do banco ainda, eu tentando empurrar, e o carro estava numa descida, e ele ia descendo, ele encostou no carro da frente. Eu falei: meu Deus, eu suei. Naquela hora eu falei assim: e Sansão, aquela força dele? O Senhor deu aquela força lá para Sansão. Será, Deus, que hoje o Senhor poderia
dá uma força igual àquela, ele teve, por que não eu, né? E passa aquilo na minha cabeça, porque você está ali suando frio com uma situação, passando por um perrengue. Quantos aqui já não falaram, meu Deus, eu preciso de fé, agora eu preciso para vencer esse problema do dia a dia. Isso era um problema do dia a dia. Assim, pode ser uma coisa muito banal, mas eu precisava de Deus naquele momento ali. E, na verdade, não deu. Deus não me deu fé para empurrar aquele carro. Entendeu? Eu tive que parar, eu tive que chamar ajuda, chamei alguém para poder me socorrer, para dar uma chupeta. E eu falei, bom, a fé, ela não é só para você resolver um problema, é para você passar por ele também. E você vê nesse texto pessoas que venceram seus problemas e viu também pessoas que passaram pelos seus problemas. Quantos estão me entendendo aqui agora? O mais importante, queridos, não é a solução dos problemas, é a própria fé durante o problema. E entender o que Deus quer fazer ali com aquele problema. Se nós nos tornarmos tão pequenos ao ponto de não querer enxergar o que Deus quer fazer conosco, em cada uma das situações difíceis que a gente vive, se nós não pararmos para dizer humildemente, Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu já fiz essa oração diversas vezes. O que o Senhor quer de mim? Com tudo isso, me mostra e me ensina, me dá fé para eu vencer da forma que o Senhor quer. Seja tendo uma vitória direta, porque Deus tinha o poder de me dar um carro novo. Ou também poderia me dar poder para o meu carro velho continuar velho e bom. Quantos estão me entendendo aqui? Lá no deserto, Deus deu roupa nova para o povo? Deu sapato novo para o povo? O que ele fez? Protegeu o sapato para não estragar. Eu me lembro uma vez que saindo do banco, peguei um sapato que já estava assim meio encostado, velhinho, mas o sapato estava mofando tudo lá em casa, né? Aí eu falei, vai esse aqui mesmo. Dei uma esfregada nele e pus. Chegando lá no banco, pô, meu Deus, eu vou te falar um negócio. Ô luta, tô saindo do banco para ir para a parada. De repente eu sinto um pleft. Solado soltou do sapato, rapaz. O solado, soltou. Aí, o que eu tive que fazer? Arrastando o pé. Arrastando o pé. Aí quando passava alguém, eu parava, olhava, e o solado solto. Eu falei, meu Deus do céu, que luta é essa, Senhor? Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu vou falar para vocês, eu ainda insisti com esse sapato. Eu acho que isso aí foi um negócio que Deus colocou em mim mesmo. Ainda insisti com aquele sapato, colei o fundo daquele negócio, com cola de sapateiro, colei. Meu sogro me ajudou a colar. E eu falei, eu vou testar mais uma vez, ver se funciona. Quem disse que funcionou? No mesmo trabalho, no mesmo banco, pleft. A vontade que eu tinha de pegar aquele sapato, tacar longe ele. Pior que o sapato novinho, rapaz. Só que muito tempo sem uso. Novinho, mas sem uso. E aí deu esse problema. Eu sei que naquele dia do carro, eu fiz a oração. Naquele dia do carro, não, um pouco antes do dia do carro, eu fiz a oração. Deus, eu preciso de um carro, Deus. Eu preciso de um carro, me ajuda. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou ministrar o seu coração sobre fé. Deus colocou no meu coração, eu vou falar para você acerca de fé. Eu vou ensinar para você acerca de fé. E te explicar que você não tem usado a sua fé. Não sei por quê. Como se Deus dissesse, por que você não usa a tal da fé? Embora as pessoas estejam usando a fé para poder corromper o evangelho, ela é justa e digna, como a gente leu aqui no texto. Ela é justa e digna quando ele é um direcionamento de Deus para a nossa vida. A fé precisa ser buscada por você que tem luta, tem crise, tem dores, tem dificuldades, tem tentações, tem provas e tem injustiças querendo cair na sua cabeça, problemas querendo cair na sua cabeça, querendo arruinar você, tirar sua vida, matar sua família, sua casa. Você precisa usar a fé. Precisa. Como que se usa a fé? Aí é que está a questão. Não é a fé que você usa,
É a fé que Deus te usa. É a fé que Deus usa você. A fé, como eu disse, é uma resposta de Deus para a sua vida. É uma resposta à sua súplica, ao seu clamor, ao seu pedido. Aquilo que você busca em Deus é resposta, é fé em você. Se Deus fala, tudo muda. E quão estranho foi para mim naquele dia, Deus dizendo, eu vou dar o seu carro. E eu falei, caramba, eu recebi fé. Eu senti a fé. Isso foi numa quinta. No sábado eu tinha assinado o contrato. Eu falei, caramba, tanto tempo passando luta, será que eu... De repente a fé veio e a coisa aconteceu. Vocês estão me entendendo aqui hoje? Foi muito claro a resposta de Deus. Tão claro para isso como para qualquer outra questão na sua vida. Tão claro para mim como qualquer outro problema que você viva. Apenas tenha a humildade para ouvir, porque Deus poderia ter dito assim, fica tranquilo, esse carro não vai estragar nunca mais. E eu teria que crer, e eu teria que entender, e eu teria que aceitar, e eu teria que viver isso. Quantos estão entendendo aqui hoje? A fé nos foi dada para vencer o mundo, mas ela também foi dada para eternizar você. E aí, irmãos, entra algo misterioso de Hebreus, como eu falei. Se todos esses deram testemunhos de vencer o mundo, de derrubar gigantes, de julgar reinos, de condenar o mundo, de tapar boca de leões, de apagar o calor do fogo, de realizar coisas incríveis, vencer grandes batalhas, nós vemos também que a fé nos foi dada para que o nosso testemunho de Cristo seja superior a qualquer coisa desse mundo. Preste atenção. Se tudo foi feito para a glória de Deus, Deus colocou fé em seu coração para que você dê o testemunho de Cristo acima de qualquer circunstância da sua vida. Aí eu percebo o quão medíocres somos. O quão medíocres somos. Porque qualquer dor de dente para a gente, qualquer problema de dor de cabeça para a gente, qualquer circunstância, briga, em relacionamentos, em situações, em perdas, carro sendo quebrado, problemas, demissão, param a gente. Caramba, esses homens pela fé puderam dar o testemunho de glorificar a Deus. E a lista aqui é horrenda. Ele diz, esse pessoal aqui enfrentou zombaria, açoite, foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, foram mortos. Pastor, eles não tiveram fé? Você acha que não? Eles estavam crendo em Deus acima de qualquer circunstância negativa, ruim. Esses caras permaneceram firmes na fé, firmes. Eles andaram errantes, vestidos em pele de ovelha, de cabra. Esse pessoal andava necessitado. Calma aí, a minha fé não é para passar necessidade não. Calma aí, pastor. Você falou que a fé é para vencer o mundo. Agora o discurso mudou aí. Eles eram necessitados, eles eram afligidos, maltratados. O mundo, a Bíblia diz, não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos. Pastor, nós estamos vagando num deserto. Pastor, isso não é de Deus, não. Não? Pelos montes, pelas cavernas, pelas grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Calma aí, pastor. A minha fé não é para isso aí, não. Deus, aqui, todos receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Pronto, agora eu não entendi mais nada. Deus prometeu, eles não receberam. Por causa da fé.
Como é que funciona isso? Como é que Deus promete e justamente pela fé eles não receberam? Eles não receberam. Como é que funciona isso? Olha, irmãos, esse mistério de Hebreus mostra uma coisa. Mostra que a fé de Deus é a fé que me leva para Deus. Amém? Escuta isso. Eu acredito que Deus pode fazer grandes maravilhas na sua vida. Eu acredito em milhares de testemunhos que você venha contar acerca dos feitos que Deus faz na sua vida. Mas o mais importante é, será que todas essas coisas têm realmente dado um testemunho de Deus para você? Será que todas as glórias, todos os milagres, todas as curas, todas as situações maravilhosas que Deus opera na sua vida através de fé têm dado você a coisa mais importante, o testemunho de Deus no seu coração? Você tem se voltado para Deus ao ponto de dizer: Deus, agora eu sei que Tu me amas, eu sei que você faz coisas maravilhosas, eu sei que o Senhor pode me dar qualquer coisa que eu pedir, mas eu escolho desistir de tudo isso por Ti. E tudo isso por causa de fé. Isso é extraordinário. Esses caras, eles entenderam que Deus tinha algo melhor, maior para nós. Eles entenderam que Deus, através do testemunho, tinha um objetivo: nos levar mais para Ele, muito mais para Ele, ao ponto de nada mais fazer sentido nessa vida, ao ponto de nenhum desejo mais ser para nós, mas que o nosso desejo seja para Ele, para Deus. De modo que eu olho para esse texto e eu digo: meu Deus, será que estou sendo levado para isso? Acredito que sim. Penso que sim e peço que sim. Pastor, que loucura pedir isso. Loucura nada. A eternidade é melhor. A presença de Deus é melhor. É muito melhor. Eu quero a promessa eterna dele. E se, como diz aqui a palavra de Deus, diz que a promessa superior é desprezar a promessa inferior, eu não sei. Depois os pastores, os mestres, conversem comigo no particular, se eu estou falando uma heresia ou não. Mas o que eu entendi de Hebreus é que Deus dá o testemunho de que Ele é comigo, que Ele é contigo, e que Ele pode todas as coisas, e que Ele faz grandes feitos. Mas Ele diz para você também nessa noite: eu tenho uma promessa eterna, que se você entender isso, você vai negar as promessas terrenas, todas de Deus inclusive, porque Ele tem uma superior para a sua vida. Ele tem uma promessa superior para a minha vida, Ele tem uma promessa superior para a sua vida. E meu irmão, eu estou dizendo um negócio aqui para você, que está escrito aqui, que eu entendi aqui, que eu li aqui, é que isso tem uma implicação, que é justamente eu abrir mão das promessas daqui. As promessas daqui, eu preciso abrir mão. Eu poderia entrar em Abraão e dizer que em um determinado tempo da vida de Abraão, ele achava que a promessa de Deus, das multidões de filhos que ele teria, da descendência, ele quis ajudar Deus, ele quis dar uma forcinha para Deus, ele gerou um filho na carne, um filho que não foi o filho da promessa, um filho que foi um filho, na verdade, da sua incredulidade. Que consequências ruins são os nossos filhos da incredulidade, são os atos de nossa incredulidade. Querido, se a sua fé produz coisas eternas, a sua incredulidade pode produzir coisas terríveis, ruins, malignas. A sua incredulidade também produz resultados e frutos ruins. E Abraão, ele abriu mão da promessa quando ele entrega Isaac em oferta, e ele mata a promessa. E a Bíblia diz aqui nesse texto que de fato Abraão considerou que Isaac ressurgiu dos mortos. Caramba, aquilo foi um resgate de Deus. De fato, Isaac morreu nas mãos de Abraão. Não fisicamente, mas ele estava disposto a abrir mão das promessas dessa vida em prol das promessas eternas de Deus na vida dele. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que pense nisso.
pense no quanto Deus quer ser glorificado a partir da sua vida. Pense no quanto Deus é digno de ser exaltado através da sua vitória e da sua tragédia. Pense no quanto Deus quer ser glorificado através da sua vitória e também da sua derrota. Pense o quanto Deus quer ser glorificado através dos seus ganhos, através das suas perdas. Pense. E eu não estou querendo dizer que isso tem que ser igual para todo mundo. Eu só estou querendo dizer que o que Deus quer fazer, Ele vai dizer para você. Se você quiser ouvir de fato a palavra de Deus na sua vida. O que eu tenho para dizer hoje para vocês é: vale a pena ter uma ressurreição superior. Vale a pena ter promessas eternas superiores às terrenas. Vale a pena não mais colocar o nosso coração e os nossos olhos na cobiça das coisas dessa vida, desse mundo. E muito embora Deus faça coisas tremendas, Deus reservou alguns de nós para coisas maiores e superiores. E é isso que eu queria dizer para vocês. E eu nem sei o que Deus quer dizer para vocês, mas eu só queria que vocês ouvissem a voz de Deus. Eu só quero que vocês ouçam a voz de Deus. Eu só quero que vocês entendam o que é que Deus quer falar comigo em cada situação da minha vida. O que é que Deus quer falar em cada um dos problemas que eu passo, que eu vivo. Deixa Deus falar. Deixa Deus ser o Senhor. Deixa Deus dizer: é assim que eu quero te dar fé. Eu quero te dar fé para você vencer. Eu quero te dar fé para você perder. Eu quero te dar fé para você sobreviver. Eu quero te dar fé para você se manter puro. Eu quero te dar fé para você superar e vencer essa tentação. Eu quero te dar fé para que você ande justo aqui nessa terra. Quero te dar fé. E não é algo linear. Hebreus 11 mostrou isso para mim, para você. Para cada um é diferente. Para cada um é diferente. Não olhe a fé como uma necessidade idólatra. Olhe a fé como o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Não olhe a fé como um desejo obstinado de se obter alguma coisa. Até porque quando eu clamei ao Senhor, não fui com obstinação, foi com humildade, quebrantamento, dizendo: Senhor, preciso, mas faz o que o Senhor quer. Me mostra, me diz, me ensina, me dá a fé. Deus quer dar fé aqui nesse lugar. Deus quer distribuir fé para vocês, irmãos. Curva a sua cabeça agora. Curva a sua cabeça. Sabe o que você precisa mesmo, de verdade aqui nessa hora? É fé. Irmãos, é fé. Pastor, como que eu consigo isso? Fale com Deus e ouça sua resposta. Queridos, você precisa da voz de Deus, da palavra dele na sua vida mais do que tudo. Você precisa, você não será capaz de vencer sozinho essa batalha. Você precisa da fé de Deus. Ou seja, você precisa da palavra, da resposta de Deus para você. Precisa. Deus falou muito comigo acerca de fé. Ouça, querido, ouça, igreja. Satanás quer roubar a sua fé. Ouça, Satanás quer matar você, quer arruinar você, quer destruir você, quer te colocar numa cadeia, numa prisão de alma. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Isso significa que Deus, Ele não vai deixar ser blasfemado com a sua derrota. Deus será exaltado de um jeito ou de outro na sua vida. E você vai se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, não deixe que o seu nome seja blasfemado. Não deixe que o seu nome seja blasfemado através da minha vida. Que o seu nome seja exaltado através da minha vida de vitória no Senhor, que glorifica o teu nome. Seja exaltado, Deus, na minha vida. Eu quero te glorificar, eu quero te exaltar,
mas eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua palavra, eu não quero viver sem ela. Meu irmão, eu posso viver sem carro, eu posso viver sem dinheiro, eu posso viver sem casa, eu não posso viver sem a palavra de Deus que me enche de fé. Não posso, eu não posso, não posso. Mas com a palavra dele, posso todas as coisas daquele que me fortalece, através da sua palavra de fé na minha vida. Aí sim eu posso. Posso qualquer coisa. Posso qualquer coisa. Posso tudo. E a palavra diz que é tudo, tudo, tudo mesmo. Você está sendo fortalecido. Se você não está sendo fortalecido, eu desafio você a buscar o Pai. A dizer: Pai, preciso de ti, tem piedade. Pai, preciso de ti, tem misericórdia desse homem. Pai, tem piedade e compaixão de mim. Agora faz o que o Senhor quiser na minha vida. Não diga o que Deus tem que fazer. Faça o que Deus quer que você faça. Diga o que Deus quer que você diga. Ande como Deus quer que você ande. Seja como Deus quer que você seja. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não somos nós, irmãos, que manipulamos o cabeça. É o cabeça que dá suas ordens. Não somos nós que demandamos os céus, como muitos pastores heréticos dizem. É os céus que demandam através da sua vida. É os céus que governam e que reinam. É os céus que mandam sobre nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra e na minha vida. Mas fale, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te exaltar nesse lugar e dizer: rendidos estamos para receber uma palavra do céu, para receber a palavra tua de Deus para as nossas vidas. Senhor, confesso, compreender Hebreus 11 é complexo para a nossa mente, mas o teu Espírito pode nos ensinar de forma sobrenatural. Eu peço, meu Deus, humildemente, que essa palavra, ela não seja simplesmente algo que venha entrar na nossa mente e permanecer na área do intelecto. Eu peço, meu Deus, que essa palavra venha produzir aquilo que o Senhor diz, vida, e que não torne vazia, que ela cumpra em cada um de vocês aquilo que lhe apraz, aquilo que realmente ela existe para ser, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, a se colocar de pé nesse lugar hoje, nessa noite, para exaltar um Deus verdadeiro, vivo, digno de ser honrado, buscado e crido. Ele é digno de ser honrado, buscado e crido. E nessa noite, eu quero convidar você a romper as barreiras da fé e realmente entrar em sintonia com os céus. Quantos querem fazer isso agora, nesse momento? Levante sua mão para o alto agora.